Olá, muito boa tarde. Falar de Santo António de Lisboa ou Santo António de Pádua é falar do mesmo santo, mas com expressões de religiosidade específicas. Nas duas cidades, em Portugal e em Itália, são os franciscanos que dinamizam a devoção e a espiritualidade antonianas, agora apresentadas neste programa por um frade franciscano português, Frei Vítor Melícias, e um frade franciscano italiano, Frei Fabrício Bordim. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa. Vamos falar de Santo António de Lisboa e de Pádua. Falar sobretudo de Santo António, não interessará muito, enfim, a sua cidade, onde nasceu ou onde faleceu. Interessa sobretudo nós percebermos como é que ele é visto, como é que ele é vivido nos dois países, em Portugal e em Itália. Padre Vítor Melícias, o que é que caracteriza a devoção Santo de Santo António, António antes de mais, é um santo universal, santo de todo o mundo, que já dizia o Papa Leão XIII, e todos nós o sentimos. Efetivamente é português, é italiano, aliás, é mesmo o grande santo europeu. Houve um congresso há anos em Brive, onde eles proclamaram que era o santo mais europeu, com características mais europeias. Eu diria, é um cidadão do mundo, é um santo de toda a gente. Mas, obviamente, cada povo, pela sua própria cultura, as suas tradições, transfere para aquele que venera ou para aquele que celebra os seus próprios jeitos, os seus próprios feitiços. Em E assim Portugal, o português, como é que é? o português, que é um povo, digamos, acolhedor, um povo festivaleiro, um povo romeiro, um povo que faz festa até daquilo que às vezes não existe, celebra em Santo António o espírito franciscano na imagem que Santo António deixou. Cada um de nós, já dizia o filósofo, eu sou eu e as minhas circunstâncias. Santo António, sendo o grande santo que foi, criou muito através da lenda, através da história que se foi fazendo, uma imagem que faz dele um nosso companheiro. É um santo que está ao nosso lado. Houve mesmo um escritor, o Fernando da Costa, que chamou o Zé Povinho dos altares. Quer dizer, o povo português trata Santo António como um dos nossos. É cá do nosso lado. Portanto, transfere para Santo António aquilo que o próprio povo sente nas suas cantigas, nos seus jeitos de celebrar. Há uma coisa que é muito bonita no próprio pensamento franciscano, é a ideia de partilha e de fraternidade. Os franciscanos promoveram em todo o mundo, e designadamente em Portugal, algumas devoções clássicas. A Imaculada Conceição, o Espírito Santo, a festa de todos os santos e por aí adiante. E nestas festas, os frades promoviam que o povo partilhasse, e partilhasse sobretudo os bens. Daí terem nascido a sopa do Espírito Santo, o bodo dos pobres, os arraiais. No fundo, são momentos em que o povo vem para a rua, vem partilhar os bens, comer as sardinhas que dão uns aos outros, o pão, o jarro do vinho. E este sentido... É o que estava no espírito É o que estava no original. espírito, exatamente. O pão por Deus, de todos os santos, era uma forma destes frades que viviam muito com o povo, e por isso o próprio Papa João Paulo II chamou os frades do povo, nós, os franciscanos, nas três vertentes, os conventuais, os capuchinhos, os franciscanos chamados observantes ou menores, vivemos exatamente com o povo e sentimos, e o povo sente-nos como tal. Daí que o próprio povo tenha, na Itália, como em Portugal e noutros países, introduzido formas até às vezes caricaturar com humor os vícios do povo vestidos de frade. E aí vemos nós o frade com a caneca, o frade folgazão, o frade brincalhão. No fundo é os vícios e as virtudes do povo vestidos de frade. E também o Santo António, como é para o povo o verdadeiro frade, é assim que nós celebramos numa multiplicidade de coisas, das quais certamente falaremos aqui. Vamos sem dúvida falar. Vamos agora perceber, antes disso, em Itália, como é que é celebrado, como é que é visto este santo. Em primeiro lugar, é sentido como o santo de todo o mundo, porque graças às missões franciscanas que partiam da Itália e de Portugal, esta devoção foi espalhada por todo o mundo. E hoje podemos dizer que não há uma igreja no mundo que não tenha uma imagem de Santo António. Quer dizer, cada povo tem um carinho especial em relação a Santo António. Antes de responder a sua pergunta, queria lembrar, por exemplo, as relíquias de Santo António, que continua a viajar pelo mundo fora e reúne uma multidão de fiéis, de pessoas, de devotos de Santo António. A Itália, nesses dias, é vivida com muita intensidade a devoção, também porque, tendo os restos mortais, desenvolveu também uma devoção ao Santo António, que não é só a devoção do povo, mas também é dar a conhecer a sua espiritualidade. Mas Santo António, para os italianos, nomeadamente para quem vive em Pádua, e foi Fabrício que creio que é natural de Pádua mesmo, não é? A minha diocese de origem é Pádua. É Pádua. Com que referência, que informação foi tendo sobre Santo António desde criança? É o santo mais amado e mais próximo das pessoas. Na minha família, quando havia alguma situação de dificuldade,
o santo invocado era sempre Santo Antônio, porque é aquele que, de qualquer maneira, nos aproxima também a Deus e nos ajuda a invocar do Senhor as graças necessárias. Mas cresce também em Santo António essa vertente ou essa marca mais sapiencial, mais de sabedoria que o santo tem, enquanto doutor da Igreja, como também foi proclamado, não é, por Pio XII? Doutor da Igreja, sim, mas no meio do povo é mais a sua proximidade das pessoas, as suas intervenções em relação, por exemplo, aos direitos humanos na cidade de Pádua. E é o santo próximo com as palavras, que sabe traduzir o Evangelho em palavras simples e também sacudir as consciências, a vida moral. Foi por isso que Pádua o adotou como o grande santo pregador e intercessor do povo. E é uma amizade que cresceu e que, utilizando uma expressão italiana muito recente, o povo de Pádua, logo depois da morte de Santo Antônio, o aclamou santo súbito. E foi, não é? Em menos de um ano, não é? Exatamente. Aliás, eu quando há bocadinho salientei este aspecto do arraial, da partilha, sobretudo da partilha dos bens com os mais pobres, estou a salientar apenas um dos aspectos, porque Santo António, sendo efetivamente uma figura muito popular e que ficou na tradição do povo como tal, é um grande sábio, ele é doutor da Igreja. Mas era conhecido entre o povo como tal? É conhecido cada vez mais, felizmente. E Portugal, Vai-se e a descobrindo. Itália, designadamente os irmãos conventuais de Pádua, tem feito nas últimas décadas um belo esforço para que Santo António seja reconhecido. Foi proclamado em 1946 por Pio XII como doutor da Igreja, doutor do Evangelho, mas ele, além de doutor das Escrituras, é um doutor da economia, é um verdadeiro filósofo de economia, é um doutor do social. Santo António foi daqueles com São Bernardino de Sena, isso é reconhecido, por exemplo, por Schumpeter, que é um grande historiador e um grande economista, digamos assim, como um dos maiores economistas da Idade Média, porque eles, no combate contra os excessos da usura, se calhar temos tanta atualidade hoje com o endividamento dos países, na defesa da propriedade comum, daquilo que hoje chamaríamos vocação universal ou destino universal de todos os bens, isto é, tudo aquilo que existe é de todos e é para todos. E, portanto, há uma propriedade que pertence a todos, a primeira propriedade. E depois há um segundo nível, digamos assim, de propriedade, que é propriedade individual. Mas, em situação de necessidade, a individual cede àquela que é comum. De maneira que já o próprio povo dizia, roubar para comer não é pecado, no sentido de que, em situação extrema, tudo é de todos. E Santo António era muito firme nos seus sermões, que aliás estão publicados, a obra completa de Santo António está publicada até em português e em latim, também em italiano, publicada como uma mensagem que ele preparou, a pedido dos seus superiores e do próprio Papa, para que os pregadores utilizassem aquilo como modelo. E nesses sermões, que eram os sermões dos dias de festa, que eram os sermões dominicais, Santo António, com muita frequência, dá esta doutrina social, apelando exatamente a que os pobres são os primeiros donos das coisas. Aquilo que hoje diríamos, uma opção preferencial dos mais pobres. Portanto, Santo António é, evidentemente, doutor da Escritura, doutor social, doutor economista e, como tal, felizmente, as universidades têm recuperado. Em Portugal, o professor Caeiro, o padre Henrique Rema e outros, e as universidades, têm promovido esta vertente muito importante. Mas isto não obnubilou, não escondeu, digamos assim, o outro aspecto, que ele era um pregador das coisas que o povo gostava e sentia. Por exemplo, os franciscanos, logo à nascença, foram até encomendados pelo Papa para combater as heresias, sobretudo no sul de França e no norte de Itália, vingavam muito os cátaros, os albigenses. E uma das coisas que eles defendiam era o chamado manicaísmo, seguir o corpo, que é mau, o espírito, que é coisa boa. E Santo António e os franciscanos consideram que a natureza é sagrada, tudo o que é criado por Deus é sagrado. E, portanto, defendiam o amor, o casamento. Daí também se ter feito muita ligação ao amor, ao namoro, ao casamento. Celebram-se os casamentos de Santo António. Portanto, o franciscano, por filosofia nossa, comum a todos nós franciscanos, é aquele que considera e se encanta de todas as coisas. Portanto, o amor, o sexo, a relação, o criar os filhos, o tratar os animais, o tratar as plantas, o cuidar das águas, tudo isto é um ato de sagrado. E Santo António, pregando isto, por outras palavras, ao povo, encantava, e assim também em Portugal, os casamentos, os arraiais, as festas todas de Santo António, sem esquecer os aspectos eruditos, de grande doutor e sábio que era, salienta sobre tudo isto. A humanidade. O franciscanismo é uma humanização. E Santo António é um humanizador da vida. Infelizmente vai arrastando muitos atrás disso. Em Itália também acontece, Frei Fabrício, esta dimensão mais popular em torno da festa de Santo António? Há uma vertente mais popular,
sobretudo no sul da Itália, e nesses dias há esta onda de fiéis, de devotos que chegam a Pádua para participar na trezena de Santo Antônio, que são 3 dias de preparação, de oração, com também a peregrinação de várias dioceses italianas que vão à Basílica de Santo Antônio. Quantas pessoas costumam estar em Pádua por estes dias? A procissão tem uma média de, no dia de Santo Antônio, 300.000 pessoas. E chega também mais, conforme também o tempo, os feriados. E é preciso dizer que o dia 13 de junho em Pádua não é feriado à maneira de Portugal. E mesmo assim há uma grande multidão de pessoas que se reúnem. E depois há muitas celebrações, muitas iniciativas também recentes. Por exemplo, queria lembrar uma muito significativa, que é o Caminho de Santo Antônio, que há 15 anos, por iniciativa dos frades de Pádua e de uma pequena vila, cidade, onde Santo Antônio viveu os últimos meses, Campo San Piero, realiza uma caminhada noturna, chegando depois ao pequeno santuário de Arcella, onde ele morreu, fora da cidade, e depois à Basílica. É uma caminhada organizada, com etapas, com momentos de oração, abençoada pelo bispo da Diocese de Pádua na noite anterior, e que chegou a ter, nesses últimos anos, 1.000 pessoas, sobretudo os jovens que participam, e encerra com uma Eucaristia na Basílica. Não é feita na proximidade da festa, por razões de organização, mas no início dos 3 dias dedicados a Santo Antônio. Que atualidade tem a mensagem de Santo Antônio para os italianos? Há pouco falou numa referência moral que ele constitui. Vai-se mantendo? Para nós, sobretudo nestas últimas décadas, insistimos muito neste lema, Antônio, Evangelho e Caridade, porque de fato ele foi, e é um exemplar no ambiente franciscano, o homem da palavra, o santo da palavra, juntamente com São Francisco. Francisco não tinha toda a doutrina de Santo Antônio, Antônio conhecia muito bem a Sagrada Escritura, mas soube transmitir, traduzir a palavra de Deus, sobretudo no ambiente em que a palavra era conhecida a um nível muito douto, e entre as pessoas mais simples do povo o latim não era acessível, e, portanto, com a linguagem do povo ele comunicava o Evangelho. Portanto, para nós é muito importante esta dimensão do anúncio da palavra, feito também com os meios da comunicação. E depois o lema é Evangelho e Caridade, portanto, toda a promoção humana. Desde 1976 existe a Caritas Antoniana, com projetos que agora assumiram uma dimensão global. Eu lia nestes dias os projetos do ano passado e deste ano, que vertem a um nível de 142 projetos e que chega... É uma Caritas autónoma. É autónoma em relação com a Caritas nacional e internacional, mas é específica, e é a tradução do pão de Santo Antônio. Portanto, a maneira atual hoje de fazer caridade, com projetos que chegam a Pádua através da revista e através da Diocese de todo o mundo, o Mensageiro de Santo Antônio, que uma equipa, uma comissão avalia do ponto de vista técnico as necessidades, tem a ver com o tema da fome, da água, da saúde. O último projeto será no Vietnã, um centro de saúde para as crianças, portanto, dos 4 aos 16 anos, com problemas, com doença de lepra. Em Portugal, eu sintetizaria na atualidade sobre 3 aspectos que são fundamentais na doutrina de Santo Antônio. Os direitos humanos, o Santo Antônio e os franciscanos, Guilherme de Ockham, são os pioneiros desta doutrina extraordinária. A ecologia, Santo Antônio, os seus sermões estão cheios exatamente de ciências naturais, de ciência de defesa da natureza, cada vez mais o equilíbrio entre o homem e a nossa mãe,
a madre terra, digamos assim, a natureza, e em terceiro lugar, exatamente, a solidariedade. Também em Portugal tem muita tradição, e está hoje em vigor, o pão de Santo António, não apenas aqui em Lisboa, na Igreja de Santo António, mas praticamente em todos os conventos franciscanos há exatamente o pão de Santo António. E hoje tem formas mais modernas, semelhantes aos bancos alimentares na ordem em geral, a partir de Roma, chamamos exatamente o pão dos pobres. Nós chamaríamos aqui o pão de Santo António. Não é apenas pão, digamos, são estas diversas formas de fazermos promoção humana e desenvolvimento. A oferta de alimentos. E alimentos. Há um outro aspecto que há bocadinho o Frei Fabrício referiu e que é muito importante. A partir de Itália e sobre, eu diria, quase que até mais de Portugal, neste grande encontro dos descobrimentos, Santo António foi quase que uma das primeiras imagens que os portugueses levaram. A imagem da Virgem, Nossa Senhora da Esperança, Nossa Senhora de Belém e Santo António. De facto, espalhou-se por todo o mundo. E entre as coisas mais recentes e bonitas, em Timor-Leste, ao qual nos liga um grande afeto, foi criada a organização franciscana com a designação de Fundação Santo António de Lisboa. Os indonésios previam que fosse de Pada, eles quiseram de Lisboa. É o mesmo, é universal, é o facto é que é Santo António. Estão neste momento, nós levámos aliás para lá a relíquia de Santo António. Existe hoje em Timor a maior relíquia fora de Itália e de Portugal de Santo António, de Lisboa e de Pádua, está exatamente em Timor-Leste, onde se vai construir um grande santuário de Santo António. Que é efetivamente esta universalidade, esta mensagem aberta a todos os povos em tempos de globalização. Apesar dessa universalidade, será impossível que o Santo António vá mantendo essa ligação a Lisboa e a Pádua e ser conhecido por Lisboa e de Pádua eternamente, não é? É Santo António e Santo Antoninho, não é? O nosso querido Santo Antoninho. Eu tenho uma minha maneira de entender isto, em minha pessoal. Desde que estou em Portugal, passei a chamar Santo António de Lisboa e agora que vivo em Lisboa ainda mais. Mas o pouco que li, é interessante ver que, em primeiro lugar, esta santidade de António ligada a Pádua foi um pouco também uma recompensa do Papa, naquela altura, de uma área, numa zona do norte de Itália, que era fiel a Roma, ao Estado Pontifício. E portanto, este santo, que foi tanto acarinhado pela cidade de Pádua, ganhou um pouco esta projeção. Mas é verdade também que aqui em Lisboa, António era Fernando, nasceu com o nome de batismo, foi batizado com o nome de Fernando de Bulhões e só em Coimbra se tornou António. Portanto, deveríamos também ter uma atenção a esta cidade onde ele teve uma grande viragem. Por isso eu digo que é também um santo ao longo da sua vida sem paz, porque ele sempre procurou algo mais radicalidade na sua vida. Deixou Lisboa porque queria estudar, não ser incomodado pelos amigos, pelos familiares, sobretudo estudar no convento de Santa Cruz e tornar-se cônego de Santo Agostinho. E depois deixou o convento de Santa Cruz quando encontrou os primeiros missionários franciscanos e ficou entusiasmado e queria ser também mártir. Queria ser missionário, homem do mundo. Santo António de Lisboa, de Coimbra, de Pádua, de França, do mundo. Santo António do povo. E foi esta marca que ficou muito importante. E foi o próprio povo, mais até do que a hierarquia, embora o Papa fosse seu amigo, que o veio canonizar logo antes de um ano depois do falecimento, foi o povo que de imediato, santo súbito, como dizia há pouco, o canonizou e o recebeu. E quer em Itália, quer em Portugal, onde os próprios sinos soaram espontaneamente no momento da celebração, e é como santo do povo que ele é assumido. E o povo somos nós todos. Na família franciscana, e quem nos está a ver, vê dois franciscanos aqui com hábitos ligeiramente diferentes. A espiritualidade, creio que é mesmo, mas sobretudo na ordem dos frades menores franciscanos, onde o padre Vítor Melissas é provincial, e nos franciscanos conventuais, a que pertence o Frei Fabrício, sendo de Itália. Santo António tem a mesma referência para vocês nas vossas congregações, Frei Fabrício? É absoluto. Aliás, nós integramos a mesma família franciscana, universal, e até em Portugal existe mesmo. Desde 1978, uma organização, Família Franciscana Portuguesa, de que ele já foi presidente, que sou eu presidente neste momento. Portanto, estamos em pleno com o Santo António, em toda a sintonia, não há qualquer... Sim, aliás, nós, por vezes, temos que ajudar as pessoas a entenderem que somos franciscanos conventuais, porque em Pádua as pessoas têm a tentação de chamar os antonianos, porque estamos tão
visíveis com a presença de Santo Antônio. E também a minha vocação surgiu numa altura em que conhecia só os frades e Santo Antônio. Mais tarde conheci São Francisco, ingressando na Ordem Franciscana. Mas Antônio é considerado um dos grandes santos franciscanos e também há alguém entre os estudiosos do nosso tempo que considera, juntamente com São Boaventura, São Bernardino de Sena, também reformadores da Ordem Franciscana. Quer dizer que revitalizaram a Ordem Franciscana e deram um rosto do franciscanismo. Para uma resposta muito breve, porque o nosso tempo está a chegar ao fim, perguntava-vos que mensagem Santo António tem a dizer aos dias de hoje, de crise, de horizonte um pouco sombrio? A mensagem é a mesma de São Francisco. Paz e bem. Nós somos todos irmãos, de todos os seres humanos e de todas as criaturas. Portanto, tem que haver uma paz universal, uma harmonia ecológica da ecologia humana e da ecologia cósmica. E esta paz constrói-se no respeito uns para com os outros. Os seres humanos para com as criaturas, os seres humanos para com todas as culturas, todas as etnias, todas as religiões. Diálogo interreligioso, mensagem de partilha, globalização no respeito e na paz. E interesse por todos os povos. Foi Fabrício. Eu penso também que Santo Antônio mostra uma santidade possível e uma santidade também muito humana e que passa através também da humildade. Ele não fez da sua sabedoria, dos seus conhecimentos, um motivo de poder. Aliás, passou muita parte da sua vida escondido num eremitério e um dia, porque foi-lhe pedido para pregar em lugar do outro, e descobriram essa sabedoria. Portanto, também a humildade num tempo da imagem e das pessoas em que, eu penso, acham que o homem vale por aquilo que aparece. O homem vale por aquilo que é diante de Deus. Agradeço por terem estado aqui. Continuação de um feliz dia de Santo António para vocês e para aqueles com quem contactam neste dia. Boas festas de Santo António para o povo, em alegria e em paz. Muito obrigado. O programa onde quisemos apresentar as expressões de veneração a Santo António que acontecem tanto em Portugal como em Itália, como também um pouco por todo o mundo. Desejo-lhe um bom fim de tarde e até amanhã, se Deus quiser.